Olá a todas e todos, desejamos aqui muito boas-vindas neste MesaCast. Estamos aqui no Congresso do IBDFAN em Salvador, o 5º Congresso Baiano e primeiro encontro nordestino de Direito das Famílias e Sucessões. Estamos aqui nesse MesaCast, eu, Felipe de Campos Garbelotto e Cíntia Barcelos. Cíntia, por favor, se apresente. Oi, Felipe. Eu sou Cíntia Barcelos, de Goiânia, representando o IBDFAN Goiás, com muito orgulho aqui nesse congresso maravilhoso, onde Fernanda encerra hoje com brilhantismo. Eu sou advogada de famílias, como a grande maioria que está aqui. Desenvolvo trabalho no escritório e também hoje trabalho como consultora em diversidade para empresas, especialmente num projeto de inclusão do Ministério Público do Trabalho em Goiás, que se chama Mais Um Sem Dor. Então, estamos aqui para trocar assuntos sobre um tema muito caro hoje, que é a Agenda 2030 da ONU. Joia, Cíntia, legal. Bom, eu também, sou advogado familiarista, também sou ibedermano e na minha trajetória já passei por alguns campos do direito, me especializei no direito civil, fiz mestrado em cultura e sociedade aqui na UFBA, já me envolvi, me engajei muito com as questões da diversidade, tanto no âmbito da OAB como no âmbito do IBDFAN. E hoje, como você mesma disse, a gente vai falar sobre o direito das famílias e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os tais ODS. E eu queria, Cíntia, que você nos explicasse um pouquinho, o que são os ODS, e aí a gente começa o nosso bate-papo. O que você acha? Ótimo. Até porque nós precisamos horizontalizar esse tema, que parece um tema muito distante, mas nessa nossa fala aqui hoje eu acredito que as pessoas vão conseguir que ele é um tema que nos atravessa todos os dias. Principalmente porque as famílias e a sustentabilidade dessas famílias na sociedade é eixo fundamental dos ODS. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vem da Agenda 2030, eles foram desenvolvidos na Cúpula das Nações Unidas em 2015, quando a ONU começou a falar sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável de ações no mundo. Então, foram criados 17 ODSs e junto com eles 169 metas para serem cumpridas até 2030. Então, a gente pensa que de 2015 para cá, estamos mais próximos de 2030 do que de 2015. E apesar de se ainda ser um tema já usual, ainda falamos pouco. E por isso a gente veio trazer sobre essa interface com o direito das famílias. Então, quais são os principais ODSs que têm a ver com o direito das famílias hoje? Então, nós temos o ODS 3, que é o ODS que trata de saúde e bem-estar, que impacta diretamente na questão familiar, para que a saúde seja vista de um modo integral, não só o tratamento de doenças, mas também olhar essa família do ponto de vista da saúde integral, ampliando o foco dessas famílias no acompanhamento terapêutico e também das habilidades parentais, que atravessa diretamente a nossa advocacia. O ODS número 4, que trata de educação de qualidade, que não tem como as famílias serem sustentáveis e com um bem-estar, que atinjam um bem-estar sem uma educação de qualidade. E o interessante quando a gente fala de educação dentro dos ODS é mais do que as crianças estarem nas escolas, é esse olhar sistêmico para essa família, se essa família de fato consegue inspirar através do seu ofício, do seu trabalho, os seus filhos a terem uma educação para atingirem essa sustentabilidade dentro do trabalho. Quer dizer que a importância de um trabalho decente, ela impacta diretamente
em como essas crianças são criadas, os filhos e filhas são criados e, consequentemente, no desenvolvimento sustentável da sociedade, porque um adulto que trabalha de forma digna e decente, ele contribui de forma considerável para a sociedade. Então, o ODS número 4 é essa educação de qualidade. Outro ODS muito importante e que também talvez seja aquele que mais nós, dentro do direito das famílias e dentro do IBDFAM, utilizamos hoje, é o ODS número 5, que é da igualdade de gênero, onde os eixos centrais começar essa discussão do trabalho doméstico remunerado dentro da esfera privada para a pública. Então, essa discussão é uma discussão hoje latente, da forma que esse trabalho doméstico da mulher, essa sobrecarga dela dentro de casa e fora de casa, ele é visto hoje como monetizado, é um trabalho às custas, né, desse tempo que a mulher dedica à família e aos filhos, que a economia do país gira, até porque ela está ali enquanto os homens estão diretamente no mercado de trabalho, exercendo a sua função ali social também, mas hoje a gente olha para esse fato da mulher como a gente não olhava há 20 anos atrás, nem há 10 anos atrás. Por isso é tão importante a gente falar em igualdade de gênero. E um dos temas que nós vamos trazer aqui também é a ampliação da licença parental, tanto para o olhar da mulher, que já é uma questão legal dentro da Constituição Federal e dentro da CLT, e também a licença dos pais, que também que é prevista da mesma forma na Constituição e na CLT. Só que a licença parental direcionada aos pais, ela precisa ser discutida e ampliada. Então, as sugestões da ODS número 5 é que ela seja, no mínimo, até 30 dias. Então, essas são discussões Calma, Cíntia, hoje. não vamos antecipar tudo, olha só. Então a gente tem aqui que esse bate-papo, né, desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030, a gente vai passar aqui por 3 eixos, basicamente, né? A ODS 3, que ela fala sobre saúde e bem-estar, a ODS 4, que ela vai falar de educação de qualidade, e a ODS 5, que vai falar sobre igualdade de gênero. E nós temos ainda a ODS 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico, que retrata, eu acredito que fecha todos esses outros eixos, né? É verdade. Bom, acho que a gente deve seguir a ordem, né? Com um bom advogado. A gente deve seguir a ordem. Acho que a gente pode começar, Cíntia, falando sobre educação parental, né? A gente vinha conversando antes e acho que a gente tem muita troca que a gente pode fazer aqui como advogados familiaristas, já que esse MesaCast eu acho que ele atinge, né? Apesar de que o IBDFAM, ele, né, felizmente, ele é muito capilarizado, né, com pessoas de outras profissões, mas ainda predominantemente acho que o pessoal do direito ainda é o que mais nos assiste, né? Então acho que os familiaristas, os advogados e as advogadas familiaristas, eles passam por muitas reflexões como essa que a gente vai compartilhar aqui, eu acho, e que passam, né, pela educação parental. Eu posso dizer, né, que vejo com algum pesar, né, como a nossa justiça, eu falo aqui da justiça baiana, e o IBDFAM ele é nacional, e esse cenário ele muda evidentemente de acordo com o Estado, como ela ainda eu vou usar com aspas, né, truculenta, né, ela não tem toda essa capacidade de acolhimento e de sensibilidade, né, para lidar com as famílias, né, porque não tem como mesmo, eu acho. E aí, por vezes, as famílias em desespero, né, enfrentando essas crises e que geralmente passam, né, pelo divórcio, pela dissolução da união estável, e aí os temas ficam ainda mais agudos quando envolvem crianças, né, quanto mais jovens forem essas crianças, eu acho que a situação fica ainda mais delicada. Maior é o impacto. Maior o impacto. E daí aquele casal ali que não encontra uma forma de resolver aquele impasse, que às vezes não virou um litígio, né? Mas aquele embate ali parental. E por vezes eles dizem, não, agora a gente vai entregar para o judiciário resolver isso. Quem vai decidir isso é o juiz ou a juíza, né?
E aí como é que acontece, né? E a gente vê isso no dia a dia, quanta coisa desagradável, né? Quanta coisa infeliz a gente vê acontecendo, porque se espera que o Quantos traumas, judiciário, né, né? são Quantos traumas criados a são partir criados a daí? partir daí, na expectativa de que o judiciário resolva, né? E eu acho que a gente vai percebendo que o judiciário não tem como resolver muitas das questões que são discutidas em nossos escritórios e em nossos processos, né? Sim. Eu acredito quando você fala, né, de como a justiça ela é distante das pessoas, existe um trabalho, né, em prol de diminuir essas distâncias, as questões de conciliação, mediação de conflitos, tem inúmeros profissionais dentro do judiciário que se esforçam de fato para transformar isso. A gente tem o exemplo claro da doutora Andréa Pachá, dentro do IBDFAN, que é uma juíza e desembargadora humanizada, que tem uma visão ímpar, mas a gente sabe dessa frieza do judiciário. Você falando, me lembrei de uma curatela que eu acompanhei, e, no caso, a jovem que não tinha maioridade, a mãe estava buscando a tutela dentro da justiça, e ela tinha uma questão mental considerável. E quando ela entrou no Tribunal de Justiça em Goiás, ela perguntou: eu estou no hospital? Então, tamanha a frieza dos nossos tribunais com relação ao acolhimento, que tem a ver também com a questão da educação parental. E quando eu vejo nas nossas trocas, né, de conversas, para além da advocacia, como amigos que somos, sempre fica algo que as famílias poderiam ter acesso, que facilitariam, de fato, elas enfrentarem um divórcio. Então, do ponto de vista jurisdicional, a gente sabe que tem as oficinas de parentalidade nos fóruns, né? Os juízes encaminham essas famílias, mas ela é uma manhã dentro de um processo que às vezes dura no mínimo de 2 a 5 anos, um divórcio litigioso. E quando nós trouxemos as questões da Agenda 2030, de fato, a educação parental, ela atravessa todos os ODSs de saúde e bem-estar, de educação de qualidade, de igualdade de gênero e de trabalho decente. E como promover isso do ponto de vista institucional, porque do ponto de vista privado, dentro dos nossos escritórios, nós exercemos ali com as nossas capacidades, às vezes buscamos interseccionar a questão do direito com conhecimentos de psicologia, antropologia, sociologia, para dar ali um apoio maior para os nossos clientes. Mas do ponto de vista institucional, como a gente resolver isso, né, com a habilidade que temos como advogados e advogadas de família, né, como transmitir isso de uma forma onde essas famílias possam ter acesso? Pois é. Eu não tenho resposta, né? Eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas eu também pensava aqui enquanto você falava. E a educação é fundamental. Isso a gente sabe, né? Em todos os campos. Mas a educação parental é uma coisa que a gente ninguém ensina, né? A gente não tem uma disciplina na escola. É uma disciplina da vida, né? É uma disciplina da vida. E eu tava pensando aqui, eu acho que um grande desafio hoje nesse tema, ele está na forma como essas famílias, e às vezes até mesmo os filhos, né, e as filhas, lidam com a tecnologia. E aí, por tecnologia, na verdade, eu quero dizer as mídias, né? Como é que a gente fala? O WhatsApp, as redes sociais, é a palavra que eu procurava. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook já caiu um pouco, né? Tem outras coisas aí. E como, por vezes, os próprios temas familiares acabam sendo trazidos, saem, né, da proteção ali de casa e tomam um âmbito público, né? E daí quando a gente fala em público na internet é simplesmente o mundo, né? Porque não tem limite, não há mais fronteira. E aí aquelas questões que deveriam, às vezes, né, serem resolvidas ali no âmbito privado, elas acabam sendo levadas ao mundo, literalmente, e à tribuna do povo, né?
Você quer dizer a exposição das A crianças, exposição da das história crianças, a familiar. exposição da história familiar, né? Eu pondero muito isso no escritório, né? Convidando sempre as nossas clientes, os nossos clientes a refletirem sobre isso. Sobre essa exposição. E são dados, acho que são fatos que nós convivemos cotidianamente. E do meu ponto de vista como advogada, dentro do processo, eu vejo decisões mudarem por questões expostas nas redes sociais, pontualmente. Então, os juízes de família, principalmente, eles são levados a considerar essas provas, porque elas são, de fato, provas reais, e ali impactar diretamente, às vezes, numa questão de alienação parental, numa questão financeira, às vezes ali uma parte que está machucada pelo divórcio e começa a expor um padrão de vida que às vezes não tem, só está ali na rede e é responsabilizada por isso diretamente no caso de uma pensão. Então, isso é uma questão que nós vemos pontualmente acontecer. Você falou, né, da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, de que às vezes nós nos nossos escritórios recorremos, né, a outros profissionais. Eu vejo que hoje o advogado familiarista, a advogada familiarista, ele e ela, né, nós todos estamos muito mais próximos, por exemplo, da psicologia do que estivemos. Eu vejo que cada vez mais o saber psi, ele se faz presente na nossa advocacia. Não só na parte técnica, né, que eu digo nessa questão das análises, né, da convivência entre pais e filhos, pelos núcleos que aqui na Bahia se chama SAOF, por exemplo, ou seja, para fazer alguma prova relacionada a sofrimento de partes envolvidas, mas também da psicologia jurídica. Nós fazemos muito uso hoje, né, da psicologia jurídica. E, para além disso, né, uma responsabilidade social, e que eu acho que a gente traz aqui diretamente para o tema da educação parental, com alguma frequência e com muito cuidado, porque, por vezes, apesar de que eu não acho que hoje exista tanto preconceito com relação a quem faz algum tipo de psicoterapia ou que realize cuidados psicológicos, acho que o preconceito diminuiu, mas ainda assim eu respeito e às vezes pergunto com cuidado, né? Poxa, vejo ali uma cliente em sofrimento, uma situação que não tem muita solução, esperando que o juiz ou a juíza resolva e não resolve. Eu digo, poxa, você tá se cuidando, você tá fazendo algum cuidado, tem algum autocuidado aí, tem uma terapia acontecendo, como é que tá? Geralmente acolhem bem, né? Mas eu utilizo também dessa ferramenta e queria saber de você, como é que você enxerga esse ponto específico e compartilhar com a gente da sua experiência profissional e pessoal, né? Claro. Eu acredito, Felipe, que não tem como nós atendermos um cliente de família e analisarmos ou entendermos aquele sofrimento pelo qual estão passando e não surgir o tema terapia. Eu acredito que é essencial para uma pessoa que passa por um processo judicial, especialmente envolvendo um divórcio e até mesmo questões sucessórias que também impactam diretamente as pessoas. E você falando, me surgiu que o nosso tema nos convoca também para a diversidade. As pessoas assim não sabem, mas nós nos encontramos lá atrás, né? Acho que há mais de 15 anos, nos unimos pela busca do direito homoafetivo e gênero, junto com a doutora Maria Berenice Dias, e esse é um tema que atravessa nossas vidas desde então, cotidianamente, nos unimos em amizade, desde sempre, e você falando sobre a questão da educação parental, me veio uma discussão de mães lésbicas envolvendo as questões de as mães biológicas que gestam os filhos e as mães socioafetivas. E participava eu em Goiás através da Atifago, junto com a Eliane Peles, que é uma associação de terapeutas de família, e discutíamos sobre essa questão dos impactos do divórcio nessas relações homossexuais femininas. Então, as mães falavam nesse Zoom fechado que as mães socioafetivas, elas estavam recebendo, às vezes, o tratamento
antigo que se dirigiam aos homens, aos pais, um alijamento do convívio familiar, um afastamento, e as mães biológicas e às vezes que coincidiam gestar os filhos, porque às vezes uma gesta, a outra doa o material biológico nessas relações entre mulheres, toma a maior posse da criança. Então, é como se fosse mais do mesmo. É como o impacto dessa falta de educação parental, não estamos preparados para lidar com todas essas questões, incluindo as questões de orientação sexual e de gênero, com foco nos divórcios. Então, essa mãe que foi dar um depoimento, ela até sugerimos escrever um artigo, porque a fala dela foi muito forte. Ela falava: eu não sou mãe socioafetiva, eu sou mãe. Eu quero gritar para o judiciário que em todo tempo o judiciário, nas decisões, se referindo à maternidade socioafetiva dela, sendo que o registro da criança está no nome de duas mães, então, de fato, ela tem a sua razão. E a família e a ex-esposa tentando, de fato, privar essa convivência por uma ser a biológica e gestacional e a outra ser socioafetiva. Então, o direito das famílias, independente da forma familiar, é sempre mais do mesmo. Impacta essa falta de educação parental, a falta de uma sociedade onde olhe de fato para quem são essas pessoas e o que elas precisam, né, de políticas públicas e de ações diretamente inclusive de institutos como o IBDFAM, realmente impacta a nossa advocacia, porque o nosso trabalho, ele trabalhar dá trabalho, mas ele é muito trabalhoso ser um advogado de família, em razão de todas essas... responsável advogado de família, né? Um responsável advogado e advogada de família, exatamente. É desafiador lidar com essas questões. É desafiador não só pela complexidade do tema e das pessoas, né, como por vezes da própria instrumentalidade do judiciário. Sim. Né, aqui temos gente do Brasil inteiro acompanhando, as realidades são diferentes, há lugares em que funciona melhor, outros um pouco pior, mas de fato a situação é complexa. E só voltando ao início da sua fala, né, graças, né, a Maria Berenice Dias, a vice-presidente do IBDFAN Nacional, que de fato nós estamos aqui hoje porque foi ela que nos uniu há muitos anos, como você mesma disse. E ainda no lance do Saber Psi, eu não sei se a psicanálise ela entra como Saber Psi, aí fica, né, eu sou do direito, tô aqui largando essa, mas o Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente nacional, ele já há muitos anos faz uma interface muito grande, né, do direito das famílias e das sucessões com a psicanálise. E isso, sem dúvida, enriquece muito, né? E assisti a fala dele aqui ontem e foi mais uma vez, né, permeada ali por todo o saber psicanalítico. Eu fico realmente boquiaberto sempre que assisto o Rodrigo falando. Mas, Cíntia, você acha que a gente pode passar para outro subtema, como, por exemplo, licença paternidade? O que você acha, ou a gente ainda consegue aprofundar mais isso que a gente estava falando aqui? Eu acredito que sobre a educação parental, para a gente fechar esse tema, propor também o nosso papel social de advogados e advogadas, até mesmo do IBDFAN, de criar meios diante de tantos saberes. Estamos aqui sendo capacitados desde quarta-feira, dia 24 de abril, com temas tão importantes, saímos tão renovados desses conhecimentos e ampliar, acho que até uma devolução para a sociedade dos nossos privilégios enquanto pessoas que podemos acessar um congresso como esse em Salvador, sair das nossas casas e pagar de fato para contribuir com os nossos saberes, devolver isso para a sociedade. Então, enquanto sociedade, talvez
enquanto advogados e advogadas, estamos limitados ali com os nossos clientes, porque o nosso ofício é advogar e não criar, terapeutizar as pessoas, mas, de fato, essas contribuições dessa vida cotidiana, transformar isso em ações. Eu acredito que isso também tem tudo a ver com comprometimento com a Agenda 2030. Onde estão essas ações, de fato? É isso que eu ia lhe perguntar. Tínhamos conversado sobre isso antes, eu ia chegar nesse ponto aqui com essa provocação, mas já que você trouxe, né? De que maneira você acha que o IBDFAN, e quando a gente fala em IBDFAN, a gente fala em todas e todos os advogados e advogadas que integram este instituto, né? Como você acha que o IBDFAN pode materializar ações, né, de fato, que ajudem nessa pauta? O que você pensa, Cíntia Barcelos? Eu acredito que, num primeiro momento, como nós estamos falando tanto sobre famílias, e esse é o nosso principal tema, eu acredito que nos aproximarmos dessas famílias. Não só as famílias que estão nos nossos escritórios, que nos contratam de forma privada, mas também as famílias em vulnerabilidade socioeconômica, que é quem mais precisa desse apoio dentro da sociedade. E interessante falar dessa aproximação das famílias dentro do IBDFAN, porque não tem como estarmos aqui e não sermos famílias também. E foi isso que eu notei na programação maravilhosa e diversa que a Fernanda criou, junto com a sua equipe toda para o Congresso. Então, nós tivemos aí a palestra magna da doutora Lívia Santana, que trouxe questões familiares impactantes dentro da sua fala, que comoveu toda uma plateia, das questões racistas e antirracistas, dos seus diálogos com a sua filha, com a sua família, sobre como ser uma pessoa negra numa sociedade tão racista, como isso impacta ali a vida dela como família, ainda sendo também um lugar privilegiado como promotora de justiça. Ela chegou a dizer que, diante de algumas questões que a filha trazia envolvendo questões de racismo, ela, com toda a capacidade que tem, não sabia ali naquele momento responder, e foi criando mecanismos de desenvolver o tema com a filha. Tivemos também dentro do painel sobre inclusão de pessoas com deficiências, as palestrantes Sara e Carla trouxeram questões pontuais, uma com as questões do seu pai, que é uma pessoa com deficiência, e uma interface com a necessidade ou não de uma curatela. A outra trazendo a sua própria questão de deficiência e como isso impactou a sua vida, como ter apoio familiar e apoio de amigos também proporcionou que ela avançasse. Então, elas vieram através de um tema jurídico, mas as suas histórias pessoais e familiares impactaram muito mais do que, não que os saberes jurídicos são extremamente importantes, por isso nós estamos aqui, mas essa escuta da família me traz esse ponto assim bem crucial dentro desse congresso, que me desperta cada vez mais da necessidade do IBDFAN se aproximar das famílias, junto com esse papel excelente que nós fazemos, que é trazer os avanços jurídicos. Mas eu vou provocar mais um pouco você. Como é que a gente aproxima ainda mais, Cíntia Barcelos, o IBDFAN das famílias brasileiras? Eu acredito que a gente aproxima criando projetos sociais. Eu falo disso porque trabalho com projeto social. Eu quero lhe perguntar sobre isso daqui a pouco. Trabalho com projeto social, então a minha visão ela é ampliada para essa necessidade de direcionar esforços. É lógico que nenhum esforço, nenhum projeto ele é criado sem questões financeiras que precisam ser pensadas e mapeadas, mas acredito que criar projetos que promovam tanto essa escuta das famílias dentro do IBDFAN e também ações para a educação parental, que eu acredito que é o tema que maior nos toma dentro desse painel da Agenda 2030. É verdade, verdade. Acho que você foi muito feliz nas suas colocações. Podemos agora então falar um pouquinho sobre licença paternidade, que está dentro da pauta. Podemos. Do nosso bate-papo. E como você vê a questão da licença paternidade, Felipe? Eu, particularmente, sou um defensor
posso dizer contumaz, não sei se combina, mas sou um grande defensor, evidentemente, sim, sou plenamente a favor, acho importante, até porque a gente acaba falando também da igualdade de gênero, né? Sim, impacto Porque tem direto. um impacto direto com uma das ODS e quando a gente vai falar na igualdade de gênero. Então, hoje e também quando a gente tem um olhar a partir da multiplicidade, da diversidade, em que você não tem mais apenas mulheres gestando, né? Então, é perfeitamente possível a gente falar em licença paternidade. Não só pela perspectiva dos homens que gestam, mas também do pai que acompanha a sua companheira que gestou, né? E que tem que estar ali mais próximo e exercer a paternidade de uma maneira direta, digamos assim, mais presente e não deixá-la sozinha, né? Ou deixá-lo sozinho. Então, eu acho que isso a gente acaba falando em responsabilidade parental, né? Em igualdade de gênero e em respeito à multiplicidade ou à diversidade. Até o próprio nome, né, que nós estamos colocando aqui como licença parental, na prática nós não lidamos com isso, que na prática ainda falamos de licença maternidade ou a licença do pai quando o filho nasce. Então, a mudança de termo é muito importante, a gente tratar desse tema apenas como licença parental. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que concedeu à mãe não gestante o direito à licença Sim, em maternidade. caso de adoção, né? Esse é um caso que trata de adoção? Não, esse é um caso de uma mãe a mãe que não gestou, um caso de Ah, mulheres lésbicas. entendi. Isso. Então, assim, ele nasce com uma repercussão geral, protegendo ali, de fato, a mãe não gestante, que era quem tinha um vínculo, que poderia, através do INSS, ter a licença maternidade, mas também ela impacta direto as questões, como você abordou, das pessoas não gestantes. Então, não se amplia, a justiça ela caminha porque a gente ainda não tem uma lei, de fato, um estatuto pensado por Berenice lá atrás, muito mais de 10 anos, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que abordem todas essas peculiaridades do direito, os direitos LGBTI+. Sim, sim, Então, sim. a gente tem hoje a discussão, é um avanço, sim, mas como eu escrevi no meu livro, é um passo à frente e outro atrás. Então, vamos caminhando a passos curtos rumo a esses direitos, que se formos olhar para outros países, como, por exemplo, os países africanos sem direitos nenhum, o Brasil está muito à frente desenvolvendo isso, ainda que seja, né, o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, dentro da nossa realidade, temos muitos avanços e isso se deve à justiça e ao papel principal dos advogados e das famílias na busca dos seus direitos. Sim, sim, sim. E, Cíntia, não sei se você ainda quer complementar o tema da licença paternidade, mas outro tema que a gente vive hoje bastante na advocacia familiarista, principalmente, está nesse protocolo, né, que os tribunais vêm tentando aplicar, que é para um olhar do judiciário a partir da perspectiva de gênero, né? Sim. Que é um convite para que os tribunais e seus respectivos operadores, eu sei que tem gente que não gosta muito dessa expressão, mas que eles olhem para aquele processo, para aquele litígio, e ele tem uma perspectiva de que pode estar acontecendo, né? Pode ocorrer ali dentro, naquele universo, violências de gênero. Bom, eu queria lhe perguntar qual é a sua opinião, e aí a gente pode compartilhar da nossa experiência prática, né? Já que atuamos em estados distintos, mas aqui na Bahia, por exemplo, a gente ainda vê que o judiciário ainda está um pouquinho acanhado, né? Para efetivamente demonstrar que ele está olhando para esse protocolo que foi trazido, acho que pelo CNJ, salvo engano, né? Sim, Felipe, Goiás também, ele tem algumas poucas decisões, se não me engano, 3 ou 4 decisões aonde foi utilizado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E essas decisões ainda protegendo mães
que cuidam de filhos com deficiência. Em uma das decisões que eu li, o filho autista, onde a mãe tinha ali gastos excessivos com acompanhamento da criança, além de gastos, o tempo dedicado no cuidado daquela criança, em detrimento a um pai ausente. Então, foi majorada, nesse caso, a pensão em até 30% em razão disso. Então, nós temos algumas decisões, mas em termos gerais, nos processos que eu atuo, sempre pedindo ali atenção para o protocolo, e ela não é dada. Então, voltando um pouco para falar sobre a ODS, né, a ODS número 5, que é a ODS de igualdade de gênero, que é onde o protocolo é um resultado direto, né, dessa resposta, até porque no próprio corpo da instrução do protocolo pelo CNJ, está claramente descrito que isso é um compromisso do Supremo Tribunal Federal, Agenda 2030, e do Conselho Nacional de Justiça. Então, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele traz a obrigação pontual da justiça nesse tema. E o que conversávamos outro dia também sobre o tema dentro da nossa advocacia, e compartilhar aqui com as pessoas, é sobre como isso traz resultado, ainda que sejam resultados tímidos, o nosso papel como advogado e advogado é provocar o judiciário para que ele, de fato, assuma a responsabilidade já assumida legalmente, né, já feita legalmente, o quanto isso impacta nas famílias. Então, eu tenho um caso onde os pais separados, um casal heterossexual, e ali a mãe com um tempo muito dedicado a essas filhas, inclusive tinha deixado o trabalho, as duas meninas pequenas, e uma dinâmica ali de leve busca na escola e atividades muito pontuais, e o pai ali era um pai, entre aspas, né, que hoje a gente não fala em visitação, fala em convivência, mas ali era um caso clássico de um pai visitante aos finais de semana, sábado e domingo. Então, utilizando o protocolo de julgamento de gênero, até pedindo o aumento da pensão para que, em razão dessa situação, até que ela fosse modificada, no primeiro momento nós conseguimos ampliar essa convivência desse pai para um dia na semana com essas filhas, e além desse dia ele passou a ter a responsabilidade de pegar as sextas-feiras e devolver no final do dia, no domingo. Não, na verdade na segunda, até por uma razão de logística ali, de entregar essas crianças e buscar na escola para facilitar essa dinâmica de um divórcio litigioso, que a gente lida muito com isso. Como que as famílias fazem para minimizar os conflitos ali, aquele encontro dos pais enquanto estão nessa briga. Porque não tem como a gente falar que um litígio está afastado da briga. Essa animosidade, ela é real entre os casais, e aí pega na escola e busca na escola, é o básico. E o interessante é que você acabou tocando aí no que a gente também pode chamar de plano parental, né? Sim. E a gente se conecta com o que a gente estava falando da educação parental, né? Porque muitas vezes a gente acaba ajudando essas famílias a estabelecerem um plano parental para lidar com no cotidiano, no convívio dessas crianças, né, diante desse cenário litigioso, na composição de um acordo, de uma tentativa de acordo, né? Isso. Enfim. Isso. E aí, concluindo esse tema, né, dessa necessidade do protocolo de julgamento de gênero, aí nesse caso esse pai de fato ampliou essa convivência, até a mãe me trouxe que estava achando muito estranho isso acontecer, e será que ele estava pensando em outras questões, ainda que ele estivesse, né, as filhas estavam... Já era um ganho para as filhas, sobretudo, sim, né? As filhas estavam, assim, a pergunta sempre pontual, né, as filhas estão se sentindo bem, tá tudo certo quando elas vão e elas voltam, não, tá tudo certo, então já provocou uma mudança pela nossa função ali social do processo de falar, chamar para a responsabilidade, para a igualdade de gênero. Então, é muito importante, e acredito que por isso a nossa fala aqui hoje, né? Trazer essas questões universais, os objetivos da ONU, os ODS, que parece uma coisa muito distante, mas está muito próximo. Não, tá no nosso dia a dia. Tá no dia a dia. E eu pensando aqui também, Cíntia, um outro olhar para quase todos os temas que nós passamos aqui,
acho que reside em como a gente pode também convidar o judiciário a olhar para essas questões familiares e tentar evitar uma contaminação do seu olhar a partir dos papéis de gênero que ocupam ali naquele processo. O que eu quero dizer com isso? A gente nota que o judiciário ele tende a ter uma forma de olhar para a mãe e uma forma de olhar para o pai. E vemos também que, com alguma frequência, se repete a forma como pais e mães se comportam no processo. Você concorda comigo? Concordo. Então, assim, como a gente consegue, né, convidar o judiciário para ele tomar decisões em que ele não se importe tanto se ele está olhando para a mãe que está pedindo ou para o pai. Como é que ele consegue fazer isso? Efetivar direito, garantir o melhor interesse daquela criança, daquelas crianças envolvidas, sem se importar tanto com quem é pai e quem é mãe, mas o que é melhor e o que é certo. Eu acredito que o nosso papel, como você disse, como advogados e advogadas responsáveis, é mostrar isso no processo, né? Trazer essa necessidade desse olhar de igualdade, que é muito difícil e muito desafiador ainda dentro do judiciário, porque a gente sabe, mesmo com ações, o quanto o judiciário ainda é machista, misógino, homofóbico, transfóbico. Mas eu acredito que o primeiro passo é o nosso papel dentro da área de família, de trazer isso de fato, um processo limpo, sem um processo que minimize essas ofensas, e aí acredito que isso impacta no judiciário. E a responsabilidade do próprio judiciário de se abrir a esses temas, de se capacitar de fato sobre o que é hoje igualdade de gênero. Acho muito importante esse papel. Pois é. E eu fico feliz porque eu vi, você não advoga aqui em Salvador, mas eu vi aqui no tribunal, ó, aqui no Congresso, muitas e muitos juízes das nossas varas de família e de sessões, promotores e promotoras, desembargadores, e fiquei muito feliz. Ontem eu fui ainda fazer uma instrução de manhã no fórum, e enquanto esperava, anotei o pessoal do atendimento informando as pessoas, né? Não tá aqui, tá no Congresso do IBDFAM. Não tá aqui, tá no Congresso do IBDFAM. Então, eu fico feliz, porque a gente já vê aí na ponta o IBDFAM exercendo um papel importante, né? Sim, que atuando. Trouxe, né, aqui para capacitação, para troca, para renovação, os profissionais que estão atuando na ponta aqui do TJ Bahia. E... Que bonito. Pois é, parabéns legal, pro né? IBDFAM. Parabéns Merece ao IBDFAM. as nossas palmas. É verdade. Bom, eu queria, Cíntia, lhe perguntar, né? Você falou aqui pra gente que você tem um trabalho social importante, você falou isso na sua apresentação e isso permeou um pouquinho a sua fala. Não sei se você usou o nome do projeto. Qual é o nome do projeto? O projeto chama Mais um Sem Dor. Mais um Sem Dor. Isso, é um projeto do Ministério Público do Trabalho em Goiás, em parceria com o Senai. Eu sou consultora do Senai para esse projeto, e é um projeto de qualificação profissional de mulheres negras, pessoas migrantes e pessoas LGBTQIAPN+. Então, essas pessoas, elas fazem um curso dentro do Senai, se qualificam ou em assistente de cozinha, em costura industrial, dentro da área de farmácia, pedreiro e pintor, são várias atividades. Ele acontece em mais de 30 cidades do estado. Pontualmente, nós estamos em Anápolis e em Goiânia, que são ações que acontecem de forma contínua. E esse projeto ele é custeado pelas empresas que são multadas, que descumprem a lei trabalhista e são multadas, e esse resultado das multas é revertido na aplicação desse projeto social. Então, Mais um Sem Dor, ele trabalha na ponta, né, na busca desses recortes sociais de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. As pessoas entram no projeto para se qualificar e são encaminhadas para o mercado de trabalho. E as empresas que contratam alunas e alunos recebem um selo que chama Selo Empresa Amiga da Diversidade. Então, esse é uma resposta do próprio Ministério Público do Trabalho em Goiás
para a Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 dentro do Judiciário brasileiro, principalmente dentro do Ministério Público, ela é uma agenda muito importante, é uma agenda impactante, aonde outras instituições e outros órgãos deveriam se inspirar. Então, o projeto está fazendo esse ano 6 anos, são mais de 3 mil mulheres impactadas, quase 3 mil mulheres impactadas, e isso está diretamente ligado ao que nós estamos falando aqui. É verdade. Nas ODS, né, de trabalho decente, igualdade de gênero, como a gente traz ali os recortes para conviverem juntos, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Então tá tudo muito ligado, e antes de vir eu fui a Anápolis participar da formatura de uma turma de panificação e confeitaria, e onde nós tínhamos mulheres trans, mulheres migrantes, mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres, a sua grande maioria dentro desses recortes, mulheres negras também, e uma das migrantes que foi dar o depoimento e agradecer o curso, ela trouxe essa interface com a família dela, que ela chegar ao Brasil e ter a oportunidade de se qualificar profissionalmente, além da esperança de ter um emprego, trouxe para ela esperança nos olhos dos filhos dela, que estavam lá na formatura participando. Então ela disse que as crianças estavam olhando para ela com um olhar de esperança diante da qualificação profissional, e é isso que a gente falou aqui mais cedo sobre na educação, no ODS, sobre a educação de qualidade, como pais que são qualificados e têm apoio e têm trabalho decente impactam na vida e na sustentabilidade da vida desses filhos e, consequentemente, numa sociedade mais justa e próspera. Então, é mais um sendouro responsável hoje para esse meu olhar mais inclusivo, para esse meu olhar que me deixa sensível, inquietador, aonde eu chego aqui em qualquer lugar, principalmente dentro de um instituto que eu faço parte, o IBDFAM, e penso como podemos fazer melhor, como podemos avançar enquanto pessoas e um instituto tão importante que impacta tantas pessoas, o quanto ainda entender sobre consciência social e de classe é um tema que nos atravessa e necessário nas nossas falas tão privilegiadas. Então, o Mais um Senhor, de fato, é um trabalho profissional que eu exerço de forma profissional, mas impacta a minha vida, impacta a vida de todas as pessoas que estão ao meu lado. É verdade. Poxa, Cíntia, obrigado por compartilhar isso com a gente. Minha amiga, você sente que tem algo mais que precisa ser trazido, ou a gente pode... Eu acredito que nós trouxemos aqui, acho que a essência dos ODS, acho que o principal motivo de estarmos aqui era transformar esse tema mais acessível, para que as pessoas possam se unir a nós, né, nessa divulgação de uma agenda tão importante, séria e necessária, que já tem resultados pontuais. E te agradecer por ser essa pessoa que fez parte também dessa minha formação, desse meu olhar de inclusão. Quando eu cheguei no IBDFAM, você já estava lá brilhando. Há bem pouquinho tempo. Mas já estava. E deixar aqui o convite para as pessoas ouvir esse MesaCast, agradecer a Fernanda e toda a sua equipe do Congresso pela delicadeza desse evento, acolhimento, a diversidade que nos impactou todos esses dias. Estou muito feliz. Que bom, eu também. Muito feliz por ter feito esse MesaCast com você. E além de agradecer ao evento que você já fez tão bem, agradeço também a equipe aqui da sala do MesaCast, a equipe de tradução. Tudo muito impecável, muito cuidadoso, né? Sim, que nos mostra que a inclusão está, de fato, nos atravessando. É verdade. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todas e todos aqui que nos assistiram.